Continentalidade e maritimidade, vamos entender esses dois conceitos, esses dois fatores climáticos. Bem, para poder entendê-los é mais fácil com exemplo. Com exemplo acaba sendo muito mais fácil o entendimento deles. Então vamos lá. Primeiro falar sobre continentalidade. Quando a gente analisa um deserto, lembrando que deserto ele pode ser um deserto composto por areia, por solo, por sal, por neve, enfim. O que define um deserto, pessoal, é o baixíssimo índice pluviométrico. Isso que vai definir um deserto. Muito cuidado, porque falar deserto já vem à cabeça. Sol, areia, mas não é apenas sol e areia. Muito cuidado. Então vamos lá. Então, pensando em um deserto. Pensando no deserto do Saara, né, que é a imagem acaba sendo mais comum de deserto. A gente vai pensar naquele calor, vai pensar na areia, enfim. Então vamos ter esse pensamento, o deserto do Saara. O que acontece no deserto do Saara? Pensa lá no meio do deserto do Saara. Chega no período da manhã e da tarde, a temperatura é muito alta. Muito alta, eu digo 45, 50 graus Celsius. Chega no período noturno, a temperatura é muito baixa. Quanto? 10, 5 graus Celsius, dependendo da condição. Saulo, então tem uma variação muito grande. Isso que é dito que tem uma elevada amplitude térmica? Exatamente, elevada amplitude térmica. E aí, tendo essa elevada amplitude térmica, como que isso acontece? Acontece justamente pelo fato de não ter água para poder segurar a temperatura por mais tempo. Então, eu só tenho areia, solo, a areia, por exemplo, ela esquenta muito rápido, mas ela perde o calor muito rápido também. E ela perde esse calor e não vai ter, por exemplo, essa água esquentando que eu havia falado, para evaporar e para formar nuvens. Então, eu não tendo essa formação de nuvens, não cria essa condição de deixar o ambiente mais aquecido. Então, é por isso que a continentalidade ela vai nesse sentido. Estou falando de um local onde não vai ter essa condição aquática, que vai fazer com que realmente a temperatura fique alta e baixa muito rapidamente em apenas um dia. Ou seja, essa elevada amplitude térmica que eu estou comentando com vocês. Por outro lado, nós temos a maritimidade. O que acontece na maritimidade? É só pensar numa região litorânea, numa cidade litorânea. Imagina que você vai para o litoral no período do verão. Você vai sentir calor de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Você vai sentir calor 24 horas por dia. Por que isso acontece? O efeito da maritimidade. A água do mar ela está ali presente e essa água do mar ela demora para esquentar, mas ela demora para perder o calor também, diferente da areia que eu havia comentado agora há pouco com vocês. Então, a água do mar, além de estar aquecendo, ela está o quê? Evaporando, formando essas nuvens, criando um efeito estufa, vamos falar dessa forma, para deixar o ambiente mais quente. Não importa se é de manhã, tarde, noite ou madrugada, conforme eu havia comentado com vocês. Aí vem essa condição de maritimidade. Então, se a gente for parar para analisar, um acaba sendo o oposto do outro. Estou mais longe do litoral, vai ter um efeito o quê? De continentalidade. Estou mais perto do litoral ou estou no litoral, o efeito vai ser do quê? De maritimidade. Olha só. Então, primeiro pensando na continentalidade, conforme eu havia comentado com vocês, imaginem um deserto. Nós temos o quê? Os raios solares. Pela manhã, o sol e a aridez reduzem a quase zero a umidade local. Não há formação de nuvens, já que existe pouco vapor d'água na atmosfera. E outra, além desse pouco vapor d'água na atmosfera, também é pelo fato de não ter água por perto. Então fica difícil pensar nessa evaporação. Aí chega no período noturno. O calor se dissipa rapidamente quando anoitece, porque a ausência ou escassez de nuvem impede que ele seja retido. Então é justamente esse o efeito da continentalidade. E na maritimidade, Saulo? Olha só. Uma cidade litorânea. O que acontece no período da manhã? A umidade resultante da evapotranspiração é maior e o vapor d'água aprisiona parte do calor do dia. Então vai contribuir com essa formação de nuvens. O que acontece no período noturno? As nuvens funcionam como uma estufa, igual havia comentado, que refletem o calor do dia e evita grandes perdas durante a madrugada, liberando-o pouco a pouco. É por isso que, independente do período do dia, principalmente no verão, no nosso país, por exemplo, fica bastante claro esse efeito da maritimidade. E, por último, o homem.
que também é considerado um fator climático. Primeiro, a gente fala sobre a chamada ilha de calor. O que é isso, Saulo? Vamos lá. No centro urbano, existem várias coisas que contribuem para fazer com que a temperatura fique mais elevada. Por exemplo, a pavimentação. O asfalto, que cor que é o asfalto? Preto. O preto tem albedo alto ou baixo? Baixo. O que significa albedo baixo? Absorve muita luminosidade. No centro urbano, nós temos as construções. Diversas construções possuem vidro. O vidro também ele acaba o quê? Segurando o calor por mais tempo e demorando para perder esse calor, conforme eu havia comentado. Além disso, quando nós pensamos nos poluentes que os carros liberam, quando nós pensamos ainda nos poluentes que as indústrias liberam, pensamos ainda em um centro urbano que ele não é tão arborizado, ou seja, poucas áreas verdes, ou até inexistentes, dependendo da situação. Tudo isso contribui para fazer com que o centro urbano fique com uma temperatura maior, comparando com as áreas mais afastadas. Olha só. Então, o que nós temos nessa condição de ilha de calor? Então, absorção e retenção do calor. Aí faz uma comparação de cidade com a zona rural. Pensando na cidade, essa absorção e retenção de calor na cidade é maior por conta de tudo isso que eu havia comentado com vocês, comparando com a zona rural. A transpiração das plantas e evaporação da água do solo, que acontece na cidade, acaba sendo muito menor comparando com a zona rural. E depois, a penetração de água, no caso, na zona rural, acaba sendo muito maior do que na zona urbana. E essa diferença de temperatura, pessoal, varia de 3 a 10 graus Celsius, na realidade pode ser muito maior do que isso até. Olha só, então pensando aí nessa variação de temperatura, o centro da cidade vai apresentar uma temperatura maior, justamente por conta de tudo isso que eu havia comentado com vocês. E quando a gente começa a analisar as áreas mais afastadas do centro da cidade, que começa a acontecer com a temperatura começa a cair. Então, esse é o fenômeno conhecido como ilha de calor. Tem mais outro ponto, Saulo, do homem? Tem, olha só. Quando nós falamos da inversão térmica, o homem também contribui. O que significa isso? Vamos lá. A inversão térmica ela é muito mais comum no centro urbano. Se é mais comum no centro urbano, então isso significa que o homem contribuiu para isso. Exato. Até porque quem fez a cidade? O homem. Então a cidade foi obra do homem, então por isso que a inversão térmica acaba entrando aí nesse pacote, vamos falar dessa forma, pensando no homem como um fator climático. E o que é essa inversão térmica, Saulo? Vamos lá. Então, pensando num centro urbano, pensando principalmente no período do inverno, o que vai acontecer? Bem, quando a gente analisa os poluentes que estão sendo lançados pelo carro, pela fábrica, não importa, eles vão ser dissipados. Esses poluentes acabam indo para a atmosfera, eles acabam se espalhando. Mas, quando eu falo de um centro urbano, quando eu falo de um período de inverno, essa circulação ela é mais difícil. Por quê? Pensando nos poluentes, eles têm uma temperatura o quê? Alta. Se a temperatura é alta, a tendência é o quê? É subir. Mas, nesse período de inverno, eu também tenho uma camada fria. E essa camada fria começa a fazer pressão. Lembrando que uma camada de ar frio, o frio ele é mais quê? Mais denso. Se ele é mais denso, a tendência dele é o quê? Descer. E essa camada fria já começa a fazer pressão sobre essa camada quente. Então, demora mais para esse ar quente circular. Só que chega um ponto que esse ar quente consegue ficar até por cima dessa camada fria. Só que aí já vai ter uma outra camada fria por cima dessa também. Então daí forma um sanduíche, vamos falar dessa forma. Eu tenho uma camada fria, uma camada quente e uma camada fria. Então quando isso acontece, a gente chama de inversão térmica. Olha só. Então olhando isso num esquema, fica mais fácil ter esse entendimento. Então qual que é o fluxo normal? O fluxo normal é esse que vocês estão visualizando, pessoal. Eu tenho o ar frio, que fica mais em cima, e o ar quente, que fica mais embaixo. Só que aí ele consegue circular, pensando nesse fluxo normal, porque eu não estou no período de inverno. Principalmente quando o período de inverno a temperatura cai bastante. Agora, quando eu penso na inversão térmica, vai acontecer esse sanduíche que eu havia falado para vocês. Eu vou ter um ar frio na superfície, o ar quente vai ficar por cima, e por cima desse ar quente, eu já vou ter um ar frio logo em seguida. Então, isso é a chamada inversão térmica. Depois,
Nós falamos ainda em relação ao desmatamento. Desmatamento, Saulo? Sim, porque no caso do desmatamento eu estou tirando a vegetação, principalmente quando nós falamos em relação às árvores. As árvores contribuem com a evapotranspiração. Saulo, se vai ter agora uma quantidade menor de evapotranspiração por conta desse desmatamento? Exato. Além do desmatamento, eu falo também em relação à queimada, que também contribui. Por quê? A queimada, além de fazer com que diminua essa evapotranspiração, a queimada também começa a liberar o que é gás carbônico na atmosfera, que é um dos gases do efeito estufa. Além disso, quando nós falamos ainda em relação à construção de uma hidrelétrica, Saulo, o que tem a ver pensar numa hidrelétrica, pensar aí num homem como fator climático? Tem, pessoal. Vamos lá então para o entendimento. Primeiro passo. Quando é necessário construir uma hidrelétrica, normalmente precisa de uma barragem. O que é uma barragem? Um reservatório de água. Principalmente a gente começa a analisar uma hidrelétrica de grande porte. Então vai precisar de um reservatório de água que é bastante expressivo em relação ao seu tamanho. E nisso já posso pensar que vai acontecer um desmatamento, que também está relacionado ao homem como fator climático. Mas não é só isso, porque além desse desmatamento, uma área vai ficar coberta de água. Só que embaixo dessa área, submersa a essa área coberta de água, nós temos o quê? Restos de animais e vegetais. E esses restos de animais e vegetais começam um processo conhecido como putrefação. E essa putrefação começa a liberar o quê? Gás carbônico na atmosfera. Então por esse processo de putrefação e que o homem acaba sendo responsável também, então já posso fazer esse gancho com essa condição que você está falando de fator climático pelo homem, fator climático antrópico? Exatamente. Outro ponto que deve ser considerado. Pensando aí nessa represa, eu tenho o quê? Uma área de água muito maior. Se eu tenho uma área de água muito maior, a chance de evaporar vai ser maior também. Evaporando mais, a chance de ocorrer mais chuva acaba sendo o quê? Maior. Saulo, mas isso pode ser bom, não é? Até porque a chuva vai abastecer essa represa, vai ter sempre água, vai sempre poder gerar energia. É verdade. Só que dependendo da situação, imagina que alguém que está próximo a essa represa é alguém que planta café, por exemplo. Para ela vai ser interessante chover bastante? Café é um tipo de cultura que não precisa de tanta água assim. Então, estão percebendo como que de um lado pode ajudar, mas do outro pode atrapalhar? Continuando. Desertificação, arenização também contribui? Também contribui. Vamos lá. O que é essa desertificação? A desertificação é a perda do potencial produtivo do solo e isso é potencializado pelo homem. Então, o homem, quando ele começa a fazer o mau uso do solo, o manejo inadequado do solo, vai fazendo com que esse solo perca esse potencial produtivo. Aí você pode estar pensando, mas Saulo, o que tem a ver pensar nessa condição de solo, pensar em homem como fator climático? Pessoal, isso daí vai ao encontro dessa condição de evapotranspiração, desmatamento. Então daí essa desertificação também entra nesse pacote? Também. E quando a gente pensa na arenização? Pensando na arenização, o raciocínio é o mesmo. Vou pensar num solo que ele vai perder esse potencial produtivo. A grande diferença é aonde. A arenização ela ocorre no sul do Rio Grande do Sul, uma região específica. Então fala-se arenização nas regiões do Pampa Gaúcho, Pradaria, Campos, como queiram chamar, formando os areais, os bancos de areia. Então estou numa condição que subtropical. Agora, quando a gente analisa a desertificação, ela é de uma região que uma região semiárida. Até porque a desertificação realmente ela vai acontecer numa região árida, semiárida ou desértica. Tem mais, Saulo, algo que o homem contribui? Tem, pessoal, olha. Além disso, quando nós falamos em relação ao aquecimento global. Saulo, aquecimento global? E aqui já vale comentar também. Lembra que eu comentei com vocês falando sobre a camada de ozônio, que existem alguns climatólogos que refutam a existência da camada de ozônio? Saulo, você falou, exato. Em relação ao aquecimento global, pessoal, o raciocínio é o mesmo. Existem alguns cientistas que acabam aqui refutando a ideia da existência desse aquecimento global. O que você vai fazer na hora da prova? Considerando que é um conteúdo comum para o ensino médio ou para o ensino fundamental 2, no caso do colégio naval, você vai dizer que sim, que o aquecimento global existe. E você vai pensar nas causas e nas consequências desse aquecimento global. Em relação às causas, a gente vai pensar no quê? Na maior emissão dos gases do efeito estufa, pelo carro, pela fábrica, pela termoelétrica, de diferentes formas.
e também vou pensar em relação ao quê? Às suas consequências. Ah, porque o nível do oceano pode aumentar. Ah, porque certas regiões, certas cidades litorâneas podem desaparecer porque vão ficar cobertas por água. Ah, porque vai ficar mais seco o nosso planeta e assim por diante. Então, existem várias possibilidades de consequência quando a gente começa a analisar o aquecimento global. Depois, podemos falar também em relação ao quê? A chuva ácida. A chuva ácida, sim. É importante lembrar que toda chuva é ácida, pessoal. Isso não tem exceção. Até porque, lembra que eu comentei que o efeito estufa é um fenômeno natural? São os gases que acabam fazendo com que a temperatura do planeta fique mais aquecida. E ainda bem que isso acontece, porque do contrário, provavelmente morreríamos de frio. Beleza. O raciocínio é o mesmo. Então, considerando essa chuva ácida, ela também é natural. Só que em certas partes do planeta ela acaba ficando mais ácida do que o necessário. Lembrando que a acidez é o quê? Tem o pH 7, que é o pH neutro. Abaixo de 7 é considerado um pH ácido. Dependendo da localização, principalmente nas regiões que são altamente industrializadas, essa acidez ela é muito significativa. Ah, quanto, Saulo? Varia. A acidez de pH 4, 3, depende bastante de região para região, mas conforme eu disse, a industrialização contribui sobremaneira para fazer com que essa chuva acabe se tornando mais ácida. Então, tanto é que em certas localidades começam a estragar monumentos. Se o monumento ele é feito de bronze não, pode ser até em bronze ou ainda pensando em relação a cobre, pensando também em relação a mármore, então começa a ter um desgaste muito maior por conta dessa chuva ácida. Há muito tempo, isso falando na década de 70 até década de 80, na região de Cubatão, que fica na Baixada Santista, que é uma cidade bastante industrializada, chegou um período que a poluição era tão alta, mas tão alta, que chovia H2SO4. Você está brincando, Saulo? Não, ácido sulfúrico, de tão intenso que era a atividade industrial. Só que aí passou por remodelação, isso já não acontece mais. Se acontece, vai ser algo mais pontual, mas isso era com frequência. Então, realmente, fazendo com que essa condição de poluente que eu estou falando para vocês contribui para fazer com que a chuva fique mais ácida ainda do que o comum. Então, pessoal, agora a gente vai praticar. Vamos ver como esses fatores climáticos eles podem ser cobrados na hora da prova. Vamos lá. Leia os trechos a seguir. 17/7/2017. Canela, Gramado e Caxias do Sul registram o fenômeno. Frio chegou com intensidade ao estado e a temperatura deve cair mais ao longo do dia. 31/3/2016. Com chances de neve já no outono, o frio em Gramado promete chegar com tudo. Nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida. Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, as comidas típicas locais e têm o anseio de conhecer ao vivo a neve e o congelamento das águas em pleno Brasil. A associação de dois importantes fatores climáticos justificam a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nesta região. São eles. Então, vamos lá. Bem, eu posso falar sobre a latitude, que a latitude contribui para fazer com que a temperatura caia. Se a temperatura cai, estou falando em relação ao frio, neve. A latitude, eu posso considerar? Posso, até porque comentei com vocês, pessoal. Regra geral, quanto mais afastado da linha do Equador, menor vai ser a temperatura. E no caso dessas cidades que foram listadas para a gente, aonde que elas estão localizadas? No Rio Grande do Sul, que é o estado que está mais ao sul da nossa federação. Então, realmente, é o estado que está mais afastado da linha do Equador. Então, isso significa que a latitude, nesse caso, realmente vai acabar sendo um fator climático que contribui para fazer com que a temperatura seja mais baixa. Além disso, ainda na alternativa A,
ele coloca altitude. E aí, será que a altitude pode contribuir? Será que Canela, Gramado, Caxias do Sul tem uma altimetria mais elevada? Tem também, pessoal. Ou seja, são pontos, são cidades localizadas no Rio Grande do Sul que ultrapassam os 500 metros acima do nível do mar. Ah, Saulo, quer dizer então que é uma localidade que ela sofre a influência da latitude, uma vez que é o estado da federação que está mais afastado da linha do Equador, e também são regiões onde a topografia é mais elevada, conforme eu comentei, tá? É mais de 500 metros acima do nível do mar. Então, tendo uma topografia mais elevada, entra a condição do que? Da altitude, conforme eu havia falado. Mais elevada a altitude, menor a temperatura, inversamente proporcional. Ah, então essa está certa, Saulo? Sim, essa está correta. Então, a gente tem o gabarito, alternativa A. Vamos refutar as demais. Maritimidade. E aí, Canela, Gramado, Caxias do Sul são cidades litorâneas? Não. A latitude tudo bem, mas a maritimidade não. C, continentalidade? Pode ser. Maritimidade? Não. Maritimidade não. D, altitude? Sim. Longitude? Não. E aqui é importante, pessoal. A longitude não influencia em nada no clima. Nada, Saulo? Nada. Absolutamente nada. Toma muito cuidado com as pegadinhas. Correntes marítimas e massas de ar? Não é o caso, pensando em relação a essas cidades. Realmente, essa temperatura mais baixa vai ser o quê? A justificativa, conforme foi colocado aqui. Muito mais pensando na latitude, bem como na altitude. Então, conferindo, conforme eu comentei com vocês, alternativa correta, alternativa A. Próxima. Então, Colégio Naval 2016. Em função de sua localização geográfica e particularidades físicas, diversos fatores podem modificar o comportamento dos elementos que caracterizam o clima brasileiro. Sendo assim, é correto afirmar, olha só, falando aí de fatores climáticos. A. Apesar da altitude ser um importante fator climático, é verdade, somente sua influência não é um fator muito marcante no Brasil. Olha como foi colocado, pessoal. Não é um fator muito marcante. E é verdade isso? É verdade. Até porque o Pico da Neblina, que é o maior pico do nosso país, ele nem possui 3.000 metros de altitude. É quase 3.000 metros de altitude. Então, é verdade como foi colocado aí. Porque mais de 95% do relevo nacional está a menos de 1.200 metros de altitude. É verdade? Verdade. Ah, então tá certo, Saulo. Sim, alternativa A correta. Vamos refutar as demais. B. A variância latitudinal brasileira é inexpressiva. Inexpressiva? A variância é muito expressiva, pelo contrário. Até porque, na linha do Equador, temperatura muito alta, extremo sul do país, temperatura o quê? É bem mais baixa. Então, inexpressiva fora. Influenciando pouco na diversificação climática? Pouco? Não, influencia muito. Qual que é a situação se você estiver no inverno em Manaus? Qual é a situação se você estiver no inverno em Curitiba? Nossa, é bem diferente, Saulo, exato. Do território nacional. Fato que torna o clima tropical o mais abrangente no país. É verdade que o tropical é mais abrangente, mas errado aí esses dois primeiros pontos. C. A extensão leste-oeste do território nacional lhe confere pouca influência na continentalidade. Pouca influência? Sendo que o Brasil tem uma extensão territorial muito grande de leste a oeste, assim como de norte a sul. E maritimidade, fato que explica as grandes amplitudes térmicas das áreas situadas próximas aos litorais. Não, no litoral eu tenho o quê? Baixa amplitude térmica, não grande amplitude térmica. D. As temperaturas ao longo da faixa litorânea setentrional nacional, o que é setentrional mesmo, pessoal? Setentrional significa norte. Sofre influência direta de duas correntes marinhas durante o ano, a corrente quente do Brasil e a corrente fria das Malvinas. Pensando no norte do país, recebendo a corrente das Malvinas? Não. E a região sul, por apresentar as maiores altitudes do país, somada à sua localização latitudinal, apresenta as menores amplitudes térmicas anuais. As menores? Não.
A amplitude térmica na região sul, era mais expressiva, proporcionando a essa área do país invernos muito frios e verões muito quentes. Não é o caso. É por conta do quê? Dessa menor amplitude térmica que ele havia mencionado. Conferindo, conforme eu comentei com vocês, a alternativa correta, alternativa A.